Graça e paz, Igreja do Senhor. Com muita alegria que eu venho hoje compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, orando, pedindo para Deus uma palavra para esse novo ano que estamos quase adentrando. E o Senhor já vem falando há alguns dias e hoje Ele confirmou novamente que a palavra para esse próximo ano é perseverança, que devemos perseverar. Então eu quero compartilhar com vocês uma passagem quando Jesus ele fala aos discípulos como seria o fim dos tempos e ele traz então esse conselho prático aos discípulos. Ele vai falando do que aconteceria quando chegasse esse momento, né, como um sinal da vinda de Cristo. Ele diz assim, lá em Lucas 21, a partir do versículo 10, ele vai falando: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então quero abrir um parênteses aqui, que esse tempo que ele está falando a gente já vem vivenciando, né? Tudo isso já tem acontecido, as guerras, a peste, aí que, né, passamos por este momento tão difícil do Covid, mas tantas outras que têm aparecido. Mas tudo isso, o Senhor, Ele está falando aqui que nós possamos aproveitar a oportunidade para dar testemunho em quem nós temos confiado. E ele segue falando: mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. E aí ele segue: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão uns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Isso em Lucas. Em Mateus 24, Jesus ele também fala, né, que o amor esfriaria, né, devido à maldade, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Senhor ele fala sobre um tempo que o Deus deseja a cada um de nós que vivamos em perseverança, uma perseverança viva que é fundamentada na fé colocada em Cristo. E eu quero ler em Mateus, no capítulo 4, algo que o Senhor me levou a pensar e a refletir, e eu quero trazer aqui compartilhando com vocês. Então é Mateus 4, a partir do versículo 35 ao 41. Perdão, Marcos 4, desculpa. Marcos 4, fui lá para Mateus, mas é Marcos 4, então 35 é assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado, deixando a multidão? Eles o levarão no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a gente pode pensar que o barco é a nossa vida. E assim como eles, Jesus, ele habita em nós, né? A todos aqueles que abriu a porta do coração
e declarou com a tua boca que deseja que Jesus entre e seja teu Senhor e Salvador, ele diz que a partir desse momento que ele entra e ele faz morada no teu coração. Então, o barco é a nossa vida e Jesus estava no barco assim como estava com os discípulos. E nós precisamos trazer à memória isso que nos dá esperança. Porque Jesus, antes dele ir para o Pai, ele nos dá duas promessas muito importantes. Algumas, não só duas mais, mas eu quero aqui trazer duas nesse primeiro momento. Ele diz assim, lá em João 16, 7 e o 13, ele diz assim: porém vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. O Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu estou enviando o Espírito Santo para estar habitando. Ele vai ser o teu conselheiro, o teu consolador, teu ajudador, o teu auxílio em todo momento. E ele também fala em João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E ele também diz, não se turbe o seu coração, nem tenham medo, João 14, 27. Por que ele disse isso? Porque o Espírito dele está em nós. E neste novo ano que estamos aí quase entrando, vamos passar pelas tempestades, pelas tribulações. Nós já estamos entrando e vivendo no momento, como nação, no aguardo do que está por vir. Mas que a nossa confiança, diante por vezes das incertezas da vida, que a nossa confiança esteja no Deus da nossa salvação. Porque Ele não muda, Ele é atemporal, Ele segue e Ele seguirá sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra dele nos garante isso. E assim como os discípulos disseram diante daquela tempestade que eles estavam enfrentando, disseram assim, mestre, não te importas que morramos? Às vezes passamos pelos momentos difíceis das aflições e é isso, né? A gente pergunta, Senhor, tu não está vendo o que eu estou vivendo? Tu não está percebendo? Eu estou gritando, eu estou clamando, eu estou suplicando e parece que tu não me ouve. Mas é incrível, as tempestades, as coisas que fogem do nosso controle, nós temos duas opções. Ou nós entramos em desespero e nos afastamos cada vez mais da presença de Deus, ou nós nos achegamos à presença e clamamos pelo socorro daquele que lá em Salmos 46, o salmista Davi declara, o Senhor é o meu socorro bem presente na adversidade. Ele é o nosso socorro, amados. Ele está sempre ao nosso lado, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Nós é que precisamos nos achegar à presença dEle. E Jesus deseja te levar a um novo nível de intimidade. Só que por vezes tem que ver até que ponto nós estamos permitindo isso. Se nós desejamos sim sair do raso e ir para lugares onde ainda não experimentamos com Deus. E o Senhor, Ele nos convida a andar pela fé. Perceba as duas perguntas que Ele faz aos discípulos quando eles falam isso para Jesus. Por que estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E assim Jesus pergunta para mim e para ti, porque Ele fala também, antes dele ir para o Pai, antes o último momento de Jesus, que Ele apareceu aos discípulos, Ele fala assim, lá em Mateus 28, 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E essa semana, orando por um irmão em Cristo, por uma situação, o Senhor me fez lembrar de um texto tão precioso e conhecido a todos nós, que está no livro de Isaías, no capítulo 40. Eu orando, o Espírito Santo que ora com gemidos inexprimíveis, ele me fez lembrar exatamente deste momento, que quando as circunstâncias elas fogem do nosso controle, quando as circunstâncias saem, quando a gente parece que perdeu o chão diante de uma situação, quando fugiu da força do nosso braço, não existe mais a capacidade humana para fazer nada, mas quando o chão saiu, o Senhor me fez lembrar desse texto aqui que eu quero ler para vocês.
Ele fala assim em Isaías 40, a partir do versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó? E aí eu posso pôr o meu nome. Por que você reclama, ó Juliana? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Aleluia. Foi isso que o Senhor me revelava nessa oração. O Senhor me trazia o chão saindo e eu subindo, sendo levada como uma águia. A águia é a ave que o Senhor fez, que voa mais alto do que todas as outras aves e pássaros. Só que a águia, ela tem vários aspectos incríveis, mas outra obra maravilhosa da águia que o Senhor fala, e cita a águia aqui, porque a águia, ela tem uma visão muito maior do que as outras aves. Ela tem uma visão longa, e porque nós somos seres humanos que temos um olhar limitado, a gente vê o aqui e o agora, e se eu ficar olhando para a tempestade assim como os discípulos, eu vou me desesperar e vou achar o Senhor vai deixar eu morrer, e o Senhor está dizendo aqui: por que tu te queixa? Por que tu estás reclamando? Você acha que eu não estou considerando a tua situação? Eu sou o Deus eterno, né? Ele está dizendo aqui a sua sabedoria insondável. Ele quer te fortalecer, ele quer fortalecer o cansado, ele quer dar vigor àquele que está sem forças, ele quer te fortalecer quando tu estás abatida, quando tu estás abatido, quando tu estás desanimado, se sentindo angustiado, aflito. O Senhor quer vir em teu socorro, mas eu e você precisamos buscar o socorro do Altíssimo, para que possamos voar altos, assim como a águia, que possamos, assim como a águia, passar pelas tempestades, mas junto na presença do Senhor. Vamos sentir, mas eu sei quem está comigo. É Ele quem me fortalece, é um Deus que não me abandona. A palavra dele diz: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ele é conosco e precisamos crer na sua palavra, na sua promessa, para que nós possamos perseverar até o fim, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos, porque o tempo que estamos vivendo, sim, é chegado o tempo para a volta do nosso Mestre, do nosso Messias. Mas também sabemos que Ele diz o que iria acontecer neste período, e é por isso que Ele fala para mim e para ti: persevera. E Paulo, na última carta, também ele fala a Timóteo, que é muito especial, e é o que eu creio que para mim e para ti seja como a gente quer terminar o nosso tempo aqui, essa nossa corrida aqui na terra. Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero combater o bom combate, eu quero terminar essa corrida guardando a minha fé. Só que para eu conseguir guardar a minha fé, eu vou precisar perseverar nas tribulações, eu vou precisar perseverar neste tempo ao qual eu estou vivendo em fé. E em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele fala o seguinte, ali a partir do 14 ao 16, ele diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética. E aí ele diz assim: com imposição de mãos dos presbíteros. Mas tudo isso, eu quero chegar ao ponto que ele diz assim, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, o que ele estava dizendo aqui? Ele estava falando algo muito precioso, que
é para mim e para a tua vida, né? Ele diz o seguinte, falando isso para Timóteo, né? Que Paulo considerava Timóteo o filho da fé. Então, a gente vai ter momentos que eu vou precisar, mesmo no momento difícil, não negligenciar o dom que Deus me deu. Eu já passei por uma situação que me abalou tanto que eu pensei, eu não sou capaz. Mas o Senhor, Ele foi lá e diz, tu és capaz sim, porque fui eu que te dei esse dom. Eu te capacitei. Eu não escolho os capacitados, mas eu capacito os escolhidos. E eu quero te dizer, amado e amada irmão em Cristo, que precisaremos sim perseverar com o dom que Deus nos concedeu. No momento também da alegria é bom, mas no momento das adversidades eu vou precisar perseverar e não parar, mas perseverar diante daquilo que o Senhor nos confiou, me dedicando a essa caminhada no Senhor, como Ele fala aqui para Timóteo, né? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando no chamado que o Senhor colocou em cada um de nós, para que tanto nós sejamos salvos como aqueles que o Senhor colocará no nosso caminho, para que também venham conhecer e também sejam salvos para a glória do Senhor Jesus. E para terminar, amados, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, e depois do 11 ao 13, eu quero finalizar com essa instrução e depois a oração. Ele diz assim: portanto, meu filho, ou portanto, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, que é Cristo, com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia, né, amados? Glória a Deus por este amor que nos alcançou e por essa graça não merecida, mas que o Senhor deseja reinar em nós e através de nós, que possamos glorificar ao Pai, porque um alto preço já foi pago. Jesus foi obediente até o fim, numa morte de cruz. Ele já lavou a todos nós com seu sangue, levando sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas pisaduras fomos sarados, fomos curados. E Ele nos chama para perseverarmos também, buscando a presença dEle, sendo intencionais, nos esforçando em conhecer ao Senhor a cada dia. É chegado o tempo, amados, que vamos precisar nos esforçar para buscar a presença do Senhor. E para finalizar, eu quero orar. Orar por mim, pela tua vida, para que possamos desfrutar e participar dessa glória futura que nos aguarda. Quero fazer essa oração iniciando com a oração de Paulo, que ele fala lá também para Colossenses, a igreja de Colossos. Então vamos lá. Querido Deus, obrigada, Pai, primeiramente pela tua palavra. Obrigada por essa palavra de comando, perseverança. Que possamos perseverar em te conhecer cada dia mais. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão que está aqui me ouvindo nesse momento. Aonde Paulo declara, eu quero orar a tua palavra. Eu oro para que eu e você sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que possamos viver de uma maneira digna do Senhor e em tudo possamos agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhamos toda a perseverança e paciência com alegria,
dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Aleluia! E quero também orar a oração que Paulo declara sobre a igreja de Éfeso, e assim eu finalizo. Por essa razão, Senhor, ajoelho-me diante de Ti, do qual recebemos o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as Tuas gloriosas riquezas, o Senhor fortaleça no íntimo do nosso ser, com poder por meio do Teu Espírito Santo, para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, possamos juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia, amados. Deus te abençoe. Um feliz 2023 na perseverança, firmados nessa perseverança viva que é Cristo, e que possamos andar de glória em glória, de fé em fé, e combatendo a cada dia o bom combate e guardando a fé até o fim, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Não deixa, antes de sair, curtir essa ministração, esse devocional, de compartilhá-lo. Seja também um semeador da palavra de Deus e abençoe vidas através da palavra do Senhor. Um grande abraço.